Olá pessoal, aqui é o professor Roque Anderson e essa é uma aula de revisão de produção de jogos 3, onde a gente fala sobre interfaces. Então eu vou passar aqui sobre várias formas de como criar uma animação para itens de interface. Vou começar do mais básico, então vou criar aqui só um botãozinho mesmo para a gente testar. Vou colocar ele aqui no centro da tela. E para animar esse botão, eu vou começar utilizando o Animation, que é o criador de animação quadro a quadro com keyframes do motor Unity. Então, eu ativei a tela do Animation aqui vindo em Window, Animation ou Ctrl F6, tecla de atalho. Clico no objeto que eu quero animar. Essa janelinha vai ter a opção de criar uma animação. Então, vou clicar aqui em Criar. Vou criar uma pastinha aqui chamada Animations. E a primeira animação vai ser para o botãozinho parado. Então, vou colocar btn stop, que é o botãozinho parado. Nessa animação não vou colocar nada, ele vai estar parado mesmo. Para eu criar uma nova animação para o mesmo botão, eu clico aqui e clico aqui em Create New Clip. Cada animação é chamada de clip. Então, clicando aqui, eu vou criar um novo clipe, btn move, por exemplo, para fazer o botãozinho se mover. Para eu gravar uma animação, eu clico aqui no botãozinho de Record e toda a propriedade, isso falo todas as propriedades do objeto, a gente pode alterar elas. Então, se eu clicar aqui e falar que ele está a 1 ou a 0 aqui, ele fica vermelho e mostra que aqui agora eu tenho um keyframe que modificou esse objeto. Eu quero que esse objeto saia da tela. Eu tenho uma timeline aqui que mostra quantos segundos. Pode ser em segundos, pode ser aqui, pode ser em frames, tá? Então tem outras opções aqui interessantes. Vou deixar em segundos mesmo. Vou falar que em meio segundo ele sai da tela. Então eu vou alterar essa propriedade aqui para, sei lá, menos 300. É o suficiente para ele fazer a animação de sair da tela. Bom, toda vez que eu crio uma animação, ele está salvando isso nessa pastinha de animações. Então agora eu tenho o Stop e tenho a animação chamada Move. Bom, voltando no botãozinho, vou criar mais uma animação. Então, vou vir aqui de novo, Create New Clip. Vou chamar aqui de Scale, btn Scale, que eu quero que ele fique escalando de tamanho. Então, eu vou colocar escala aqui, põe para gravar, né? Mudo a escala aqui, mas eu quero que ele fique com a escala 1. E aqui a escala um pouquinho menor, 0.8. Acho que está bom. Se eu marco aqui, ele vai fazer o mesmo valor para todos. Então, 0.8. Como aqui é proporcional, deixa eu desmarcar aqui o proporcional. Bom, 0.8, ok. Então, ele simplesmente diminui de tamanho. Eu vou fazer só um ciclo da animação, não vou fazer ela voltando não, mas ela vai voltar para utilizar alguns outros recursos aqui que são interessantes. Bom, então agora eu tenho 3 animações. Vou mostrar a primeira forma e a mais antiga que já existia na Unity de criar animação. Não é muito usual, mas ela existe e é interessante entender como é que ela funciona, porque muitos motores utilizam somente ela. Então, vou fechar todos esses componentes. Por padrão, quando a gente cria uma animação, a Unity cria um componente chamado Animator, que, diferente da animação, esse aqui é o animador. Por enquanto, eu vou tirar ele de cena e vou colocar aqui o Animation. O Animation é uma espécie de media player, né? Ele vai tocar um clipe. Então, esse objeto ele tem duas propriedades interessantes aqui. Ele tem a lista de animações. Então, se eu colocar aqui que a animação é Move, eu posso definir aqui quais animações que ele vai poder tocar. Então, posso colocar todas aqui. Deixa eu até fazer assim. Selecionar as 3. E quero arrastar as 3 para cá. Ah, mas como eu seleciono, já vai uma dica interessante. Posso travar esse painel para eu poder selecionar as animações e arrastar todas elas para cá, para ele
criar todas. Espera aí. Tenho que arrastá-las para cá, para o número. Pronto. Então ele coloca todas as animações possíveis aqui. Então, por padrão, ele vai estar tocando automaticamente, um autoplay aqui, na animação de mover. Então ela simplesmente deveria sair da tela. Ela não sai porque o Animator ele só toca animação Legacy, que é a animação do jeito antigo que a Unity utilizava. Para que essas animações toquem, eu tenho que fazer o seguinte: clicar na animação, deixa eu destravar meu painel aqui, vim aqui em modo Debug e ativar o modo Legacy para essas animações. Outra opção interessante que a gente consegue visualizar assim é que Move é uma animação que toca uma vez só. Então ele move e sai da tela. Scale é uma animação que ela se repete. Mas ela se repete do jeito que eu fiz ali, ela tem que ir e voltar. Então eu vou colocar ping-pong nela. Então quando eu vier aqui e visualizar essa animação, então essa aqui só vai. A de escala, ela fica ping-pong. Então ela fica indo e voltando. Tá? E a animação de stop, ela toca só uma vez. Então olha só, eu estou usando todos os tipos aqui. Não poderia colocá-la que é loop, então ela só acontece. Por exemplo, se fosse a de mover loop, ela iria e depois iria de novo, e depois iria de novo. Ela só vai, ela fica repetindo. A ping-pong vai e volta, né? E a once aqui toca só uma vez. Então é interessante entender esses modos. Então, quando eu tenho um animation, eu defino aqui, deixa eu tirar o modo debug agora, porque eu não preciso mais dele. Então, eu defino qual animação que vai tocar e ele vai tocar essa animação conforme eu defini ali. Então, ele vai tocar uma vez, no caso que o move, e para. Se eu colocar aqui a animação de escala, ele vai tocar no modo ping-pong, então ele vai e volta. E se eu colocar ele parado, ele só vai ficar parado. Mas alguns recursos interessantes aqui do Animation é que eu posso clicar aqui em curva e ver como que a curva de animação funciona. Então, para poder manipular aqui como que a animação está acontecendo. Então, por exemplo, chegar para cá um pouquinho, então agora ele vai andar para lá antes de voltar. Então, a gente consegue desenhar um pouco mais a curva aqui, se ele ficar um pouco mais acentuado. Ele vai antes de ir. Né? Eu posso clicar nesse botãozinho, escolher o modo dele. Se eu colocar ele flat, ele vai ficar reto aqui. Se eu colocar ele como linear, ele vai ser linear, né? Então, se eu colocar ele como constante, ele vai teletransportar de um ponto para outro, como stop motion, e assim vai. Bom, e uma última coisa é que, dependendo aqui do keyframe, a gente pode colocar uma ação para ele disparar. Então a gente clica nesse pontinho aqui e aqui a gente escolhe um método, né, ou uma função para ele executar quando chegar exatamente nesse keyframe. Bom, então agora eu vou usar os eventos para ativar essas animações. Então, vou colocar aqui o Event Trigger e vou definir algumas coisas aqui. Para que elas toquem, eu vou colocar um script, vou até deixar dentro da pasta de Animation mesmo. Vou criar um script que toca essa animação, que aí a gente entende como que o Animation funciona. Então, vou colocar aqui Anime Play. Não é o nome de um componente, mas é só um script mesmo, que eu vou definir como que ele vai tocar a animação. Bom, tá aqui o script, não preciso de nenhuma coleção.
eu vou definir aqui não precisa ser público não, vou colocar um animation, anime. Então agora eu vou pegar o componente animation, anime, get component, animation. Bom, e agora eu vou criar um método aqui para trocar a animação. Então vou colocar aqui public void play anime. Eu passo uma string, que vai ser o nome da animação, vou colocar só um A aqui, e aí eu dou um animation.play, o nome da animação, que é uma string. Então, basicamente, é esse script que a gente precisa para poder animar. Bom, então, vou clicar aqui no botão. Vou colocar nele aqui, já tinha até colocado, né? Mas então agora ele tem um componente animation, e agora eu vou colocar um event trigger aqui, que é o que vai disparar essas animações. Então eu vou colocar um novo evento que quando eu entrar no botão, eu vou ativar uma animação. Então quer dizer, eu vou mexer com o animator, o animation, aliás, e colocar para ele alterar o clipe de animação. Só que para alterar o clipe e já dar play ao mesmo tempo, então eu vou ter que usar esse script que a gente acabou de criar. Então vou colocar ele aqui. Então vou definir esse script aqui dentro. Vou falar que ele vai usar o método playAnimation e eu coloco o nome da animação. Então aqui no caso eu vou colocar a animação de escala. Então vou colocar btn scale. Vou falar também que quando ele sair, ele vai parar essa animação de scale. Então, em vez de usar aqui o meu próprio script, eu vou usar uma propriedade do próprio animator que já faz isso, que seria animation, tem uma opção aqui stop, onde eu passo o nome da animação que eu quero parar. Então, eu vou parar só a animação de escala. E eu vou colocar também para ele tocar. Se eu clicar no botão, ele vai tocar aquela animação de mover. Então, vou colocar aqui o nome da animação. Na verdade, vamos pegar o script, porque o script é o que toca. A função playAnime, passando o nome da animação. E eu quero que ele toque o play move, o btn move. Vamos dar play. Então, se eu passo em cima do botão, ele vai rodar esse trigger, que é o point enter, rodando a animação, né, dando play na animação de scale. Se eu saio do botão, ele para somente a animação de scale. E se eu clico no botão, ele roda a animação de sair. E o botãozinho sai da tela e não volta mais, porque ele não é loop. Nesse caso, a gente não usou essa maquininha de estados, que é a máquina de animações que ele criou automaticamente para esse botão. A gente não está usando aqui o animator. Então, agora vamos para uma próxima forma de fazer animação. Então, essa foi uma delas, que é a forma legacy. Eu vou voltar agora. Então, esqueçam tudo que eu fiz até agora. Vou mostrar uma outra forma de fazer animação. A gente vai aproveitar somente as animações que eu criei. Então, eu estou voltando elas aqui para o modo padrão, que não é legacy, né? É do jeito mais novo. Ele já cria essa maquininha aqui de animações para a gente. Tá? Então, a gente vai pensar nela daqui a pouquinho. E eu vou apagar esse componente animator daqui e vou usar o componente animator em vez de ser o animation. Então, vou colocar aqui animator. Bom, por enquanto eu até não vou estar usando ele não, e também não vou usar os eventos aqui. Então, voltei ao estado padrão que eu tinha criado quando eu criei as animações. Bom, outra forma de animar um objeto, esses objetos de interface, é utilizar o próprio sistema de animação do botão, que já existe. Olha só, quando eu dou play na cena,
ele já tem uma animaçãozinha que roda aqui. Porque quando eu passo por cima do botão, quando eu clico, ele muda de cor. Então, ele tem esses estados aqui para poder ativar essa animação. Então, por padrão, ele está com esse sisteminha aqui de cores, né? Então, está aqui com tint. Mas a gente pode colocar nenhuma transição, ou seja, nenhum efeito. Eu posso colocar o color, que é o que muda de cor, e eu posso colocar algumas outras. Para mostrar melhor isso, então vamos fazer o seguinte, eu vou copiar esse botãozinho e colocar em cada um deles um efeito diferente. Então, no primeiro, eu vou colocar nenhum. Bom, então ele não faz nada. É até mais leve. Se eu clicar, ele detecta o clique, mas eu nem tenho feedback. Ele nem aparece aqui que eu estou clicando. O segundo, eu vou colocar o tint mesmo. Então, se eu pressionar, eu posso vir aqui e falar, olha, quando eu apertar o botão, eu quero que ele mude de cor. Então, quando eu clico, ele vai ficar com a cor que eu estiver definindo. Posso definir o tempo de duração do efeito. Então, se eu segurar o botão, ele vai ficar mais azulado, né? Pode ser mais rápido, enfim. Dá para brincar com isso aqui também. Bom, outra opção seria, em vez de usar cor, usar sprite. Então, eu poderia definir uma sprite aqui para o meu botão. Deixa eu pegar aqui no meu mapa de sprites. Eu já tenho algumas sprites aqui de botõezinhos. Então, vou colocar essa sprite aqui para o botão normal. E quando eu pressionar o botão, eu vou alterar a sprite dele. Vou colocar essa aqui. Então, eu consigo tanto mudar a cor, como não fazer nada, né? E a última opção que a gente tem aqui é criando o Animation. Então, quando eu clico aqui em Animation, ele vai vir para essa... Deixa eu pedir aqui para ele gerar a máquina de animação. Ele vai pedir para criar aqui uma animação, vou chamar de BTN Animator, na verdade, Animator, né? Esse aqui eu não vou usar esse aqui. Vamos salvar aqui. Bom, então agora tem esse BTN Animator, que eu vou pôr nesse objeto. Então ele já colocou aqui, vou ativar ele. E aí, quando eu clico nessa máquina de estados, ele já tem todos os estados do botão, olha só. Então, o botão normal, o botão com highlight, o botão com o evento de pressionado, de selecionado e de desabilitado. Para que isso funcione, então eu vou clicar aqui em, por exemplo, normal, e aí eu defino qual que é a animação normal. O normal é ele parado. Jogo ela para cá. Para que ela funcione aqui, ela não pode ser legacy. Então, senão eu não consigo arrastar para cá. Quando eu estiver em cima do botão, eu vou falar que ele vai fazer scale. E quando eu pressionar o botão, eu vou pedir para ele se mover para fora. Então, quando eu mudar um daqueles estados, ele troca esse booleano e define para que lado que a minha animação vai. Vou até deixar desse jeito. Então, agora ele está chamando essa animação aqui, né? Deixa eu clicar no botão para a gente visualizar. Lá ele está no modo normal. Se eu passar em cima, ele troca para highlight. E se eu apertar o botão, ele troca ali para o move, né? Só que como ele tenta tocar a animação e voltar, então por isso ele está voltando para o normal, tá? Ele não para a animação. Deixa eu colocar aqui no move. Falar que ela não é uma animação de loop, senão ela volta.
Tá? E aqui, como ele está voltando para o estado normal, ele ainda está voltando para a posição. Né? Eu podia falar aqui que ele para de vez essa máquina de estados, desabilitando ela ou definindo um tempo para ela tocar. Né? Nesse caso, o Animation é um pouco mais flexível para isso, a não ser que a gente crie os nossos próprios estados aqui, que a gente vai ver isso num próximo momento. Para esse nosso próximo exemplo, então eu vou utilizar aqui uma cena um pouco mais sofisticada, né? Então já com uma estrutura hierárquica aqui com alguns elementos. Então eu tenho um header aqui onde tem uma caixa de texto, eu tenho um body dividido num menuzinho lateral e uma imagem. Tá? Essa imagem aqui ela está com alinhamento horizontal. Aqui eu tenho elementos na vertical, onde cada elemento, né, tem o seu tamanho ordenado aqui pelo vertical layout. O vertical layout group é um layout element para poder se manter. Então, esse aqui também está organizando os elementos. Então, só dá um cliquezinho aqui para vocês verem as propriedades de cada um. Bom, então, a primeira coisa é que para animar esse tipo de estrutura, onde eu tenho aqui um sistema de organização de layout, eu vou ter que desligar esse aqui, ó, porque esses objetos, eles estão falando aqui que a posição deles e o tamanho está sendo ordenado pelo layout group. Então, quer dizer que para eu alterar a propriedade ali, eu vou ter que desligar esse layout group. Então, depois de ordenado e ajustado o tamanho aqui, a gente pode desligar e eles não vão perder as propriedades. Mas agora eu consigo editar e alterar aqui a posição do elemento para poder movimentá-lo. Bom, isso vale tanto para fazer com o Animation, quanto para o Animator, quanto para o que eu vou mostrar agora, que é o componente de script do tipo Twin. Então, para usar o Twin, a gente tem que instalar um pacotezinho. Entra no site da Unity, vai lá em Unity Assets, faz login, e aí esse componente ele é free, então procura por Lean Twin aqui na busca e clica em fazer download dele. Então, uma vez feito o download, ele pede para abrir na Unity. A gente vai lá na Unity, clica em Window, Package Manager, e tudo que a gente baixa lá no Asset Store vem para cá, para My Assets. Eu procuro aqui por Lean Twin, ele vai me mostrar o componente e clico em importar. No meu caso aqui eu já importei. Feito isso, eu vou criar um script que vai controlar a animação. Então, vou chamar de Twin Anime. Vou colocar esse script no objeto que vai coordenar todas as animações. No caso aqui eu vou colocar no menu porque eu quero animar todos os botões do meu menu. Então eu vou arrastar ele para cá e vou editar o script. Então não vou precisar de nenhuma coleção aqui. Não vou precisar de update. Só chamar no start que ele executa até o fim da animação. Vou fazer a seguinte animação. Eu preciso da referência do objeto que eu estou querendo animar. Então, eu posso pegar a referência dele como GameObject, pode ser como transform e pode ser como rectTransform no caso de elementos de interface. Então, esse aqui vai ser meu objeto. Então, se for um objeto 3D, é só transform ou GameObject. Se for elemento de interface, eu recomendo pegar como rectTransform. Eu quero fazer ele se mover na tela, então eu vou pegar aqui uma posição inicial, que eu vou chamar de... na verdade, eu vou pegar uma posição final, que é onde ele vai parar no final da animação. Vou chamar de final. Que vai ser objeto, ponto. E como a gente está falando de objetos de interface, então a posição dele é relacionada à posição de ancoragem. E não a posição do mundo.
A posição inicial dele, eu quero que ele comece longe lá do menu. Então, colocar aqui que é Start Position, vai ser a final mais um vetor para direita, right, vezes alguma coisa. Na verdade, deixa eu pegar left, que ele vai começar do lado esquerdo. Left vezes alguma coisa aqui, vezes uns 300, por exemplo. Bom, o lean to in a gente usa assim, lean to in ponto move, passo qual que é o objeto, no caso aqui é o OBJ, caso transforme dele, a posição final dele, ou a cor final, ou o alfa final. Então as principais opções ali vai ser move, rotate, alfa para transparência, sendo 0 transparente e 1 opaco. A gente tem color para mudar a cor do objeto. Então acho que essas aqui são as principais. Bom, então a gente passa para o lean to in e dá para a gente ver essa opção aqui, ó. Qual que é o objeto? Então pode ser Game Object Transform ou Rect Transform. A posição, no caso aqui como é de interface eu estou usando a posição 2D. Repara que tem 7 formas de usar isso. E o time, quer dizer, quanto tempo que ele vai demorar para fazer essa animação. Vou falar que vai gastar 1 segundo. Então, isso aqui ele pegaria o objeto e iria para a posição final. Mas eu posso falar de onde que ele está partindo. Então, eu posso colocar aqui set from. Então, ele está partindo de onde? Da posição inicial. Vamos ver como é que fica isso. Ele vai compilar meu script. Vai aparecer aqui um objeto do tipo Rect Transform. Então, vou passar aqui para ele qual é o meu botão. Um dump play aqui. E ele vai partir da esquerda para a direita, movimentando no tempo que foi definido. Bom, então, como mostrei em aula, tem algumas formas de usar o script. Então, scale, color, alpha, rotate, move. Tem algumas variações, como rotate x ou move x, que ele vai fazer num eixo só. Vou colocar aqui a opção delay primeiro para mostrar como é que funciona isso. Fazer esse objeto mover, se eu der um set delay, eu faço ele esperar um determinado tempo. Então, ele não vai animar exatamente quando eu der play. Ele vai contar até 3 antes de rodar a animação. Então, dei play aqui, ele vai contar 1, 2, agora 1, 2, 3, antes de rodar a animação, e depois vem. Então, ele demora um pouquinho mais, e eu posso colocar um atraso para todos os objetos. Então, já mostrei aqui como faz o from. Deixa eu colocar... Eu posso colocar esse pontinho, qualquer coisa, de acordo com esses que eu falei, tá? Então, eles podem ser colocados um depois do outro, não importa a ordem. Então, posso colocar o tipo de animação, posso colocar o delay, on complete, from. No caso, eu usei o from primeiro e o delay depois. Ó. Repara que não tem problema algum em se fazer isso. Eu vou colocar aqui também o ponto onComplete. OnComplete eu passo um método para ser chamado depois que ele terminar a animação. Vou dar um void aqui, método debug.log, colocar OK. E vou colocar um debug.log start aqui para a gente ver quando que ele começa e quando que ele termina. Porque ele vai demorar um pouquinho. Né? Ou seja, tem um delay aqui até ele completar. E aqui eu passo o método que eu quero que ele chame depois de um determinado tempo. Testando.
Vou visualizar aqui o console, apertar play. Ele vai dar um start aqui. Start. Depois de um tempo ele vai tocar a animação e vem e termina. Ah, mas eu queria que ele começasse longe da posição em vez dele fazer depois. Ah, não tem problema. Eu posso fazer aqui um lean to in, move, fazer ele direto, to in, ponto move, passar o objeto, passar a posição, no caso, eu quero a posição inicial e 0 de tempo, ou seja, ele já vai mover para a posição final, a posição inicial, que seria longe da interface, e depois vir devagarzinho, depois de 3 segundos, para a posição inicial. Vamos lá. O que meio que seria a mesma coisa desse from, né? Eu posso até tirar esse from daqui. Acho que isso vai ficar melhor. Então, quando der start, ele já vai pular para lá. Vai esperar 3 segundos. Vem e roda o script depois falando que está tudo ok. Bom, eu também posso pedir para ele rodar de alguma forma de loop. Então, por exemplo, se eu der um set loop, tem algumas opções aqui, vou usar algumas só para mostrar. Vou colocar count 3 e vou colocar com um delay de 0.5. Quer dizer que ele vai rodar essa animação 3 vezes. Então, como a gente viu lá com o animation, né, que a gente pode definir se ele é once, se ele é loop, e aqui loop ele vai rodar 3 vezes e vai parar. E também tinha a opção ping-pong. Se eu colocar aqui loop ping-pong, não preciso passar parâmetro. Ele vai rodar em ping-pong, ou seja, ele vai e volta. Ok? Só para terminar, então eu vou mostrar como aplicar em todos os elementos aqui dessa minha interface e vou aproveitar e usar um outro método, né? Vou dar um lean to in. Eu recomendo usar um init aqui de vez em quando, que garante que ele está inicializando. Vou colocar um tempo aqui, um contador que vai ser aquele meu delay. Vou usar aqui um for each para passar por todos os elementos. Agora eu não quero um elemento só, eu quero uma lista de elementos. Então eu vou colocar aqui, para variar, vou colocar GameObject, só para mostrar que também funciona. Então GameObject, para cada GameObject, O que está nessa lista, vou colocar OBJs aqui, já que agora são vários. E agora eu vou usar o lean to in aqui para fazer a animação. Eu vou começar com uma escala de 0, vector 3.0, isso aqui é um vetor 0, 0, 0, e depois ele vai fazer a animação de escala nesse OBJ, esse O, né, na verdade, para um vetor 1, vector 3.1, que é o vetor 1, 1, 1, ou seja, ele vem para a escala normal. Vou colocar aqui que ele demora meio segundo só. O delay eu vou definir por aquele tempo, esse tempinho aqui. E a cada vez que ele roda isso,
esse tempo vai ser somado meio segundo. Bom, então parece um pouco complexo, mas agora eu posso pegar, deixa eu travar minha interface aqui, pegar todos esses objetos, colocar eles aqui, pegar esses que estão aqui dentro desse painelzinho também, colocá-los aqui também. Então, já vieram em ordem. Se eu der play, ele vai fazer um efeito de escala de 0 para 1 em cada objeto da interface, demorando meio segundo, com um delay de mais meio segundo a cada elemento. Bom, então com isso aqui a gente já consegue ver várias coisas, né, que o Lean-to-In permite a gente fazer, e é bem simples, é bem interessante. Depois recomendo utilizarem também esse set easy aqui, que mostra como que essa animação pode ser mais fluida ou mais interessante, né? Assim, se ela for, vamos pegar só uma aqui, né? Vou colocar esse inelastic aqui só para ver esse efeito. Ponto set easy. Eu coloco o tipo, vou colocar in bouncing. Não, em elastic. Esse aqui vai ser legal. Que ele funciona como elástico, que ele vai e volta, vai e volta, vai e volta até parar. Então a gente consegue outros efeitos interessantes aqui. Play. Então tá meio rápido, mas ele dá um... Deixa eu colocar com 2 segundos. 2 segundos de animação, no caso, não de delay. Então agora a gente consegue ver a animação um pouco mais interessante, né? Então é isso. As principais opções aí do Lean-to-In. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Valeu!